É isso aí, galera. Vamos lá. Live número 33 na área. Sejam todos muito bem-vindos. De volta a São Paulo. Final de semana aí foi um período viajar ali, compra da firma. Bom para dar uma descansada, para dar uma desplugada. E agora estamos de volta. Começando aí mais uma semana, começando mais uma live. Vamos lá falar dos nossos fundos imobiliários, vamos tirar dúvida, vamos conversar aí sobre o que está acontecendo. Maravilha? Então vamos entrando, sejam todos muito bem-vindos. Vamos que vamos, muito bom dia. Quem tiver interesse na minha assessoria, aqui pela XP, pode me mandar uma mensagem aqui no direct. Quem está na gravação do YouTube, o meu Instagram está aqui na descrição do vídeo. Pode me mandar uma mensagem aqui e a gente conversa. Se fizer sentido, a gente avança. Bora! Galera, então vamos começar. Como a gente está no início do mês ali, tem muita notícia sobre dividendos, tá? E aí eu tava dando uma olhada aqui no XPLG e daí eu decidi abrir até o relatório gerencial dele aqui, então vou começar falando dele, tá? Pessoal, XPLG anunciou aí um resultado de 22 milhões, tá? Um resultado líquido de 22 milhões, tá? E aí o fundo distribuiu ali cerca de 23,1 milhões ali em dividendos. Então o fundo teve um resultado de quase 22,4 milhões e distribuiu 23,1, tá? E aí o fundo teve de receita 25 milhões e de despesa 3 milhões, tá? Qual que é o ponto aqui? Tá? O XPML ele distribuiu um pouquinho mais do que o que ele teve de caixa. Ok, ele distribuiu um pouco mais do que ele teve de resultado, então ele queimou um pouquinho de caixa aqui. Zero estresse. Quando a gente olha para a evolução aqui do resultado financeiro, deixa eu virar aqui para vocês. Então, quando a gente olha a evolução do resultado financeiro do XPLG, tá? A gente vê que teve aqui um resultado bem forte, tá? Em novembro de 23, e daí o fundo acaba tendo uma gordurinha ali a mais para poder segurar o dividendo. Então, o fundo vem conseguindo ali ter um resultado em linha com o que ele está distribuindo. Em alguns meses tem tido um resultado bem mais baixo, beleza? Em alguns pontos aqui o fundo tem conseguido ter um ganho razoável para formar caixa e daí o fundo vai administrando isso, tá? Então a gente tá aqui, teve uma boa gordurinha aqui, daí o fundo tá com margem ali para ir queimando caixa quando necessário. Qual que é o ponto aqui do XPLG? Esse parágrafo aqui. Então é um ponto para a gente ter um pouquinho de atenção aqui no XPLG. Isso obviamente pode trazer um certo estresse no mercado, tá? Nesse mês, o relatório é de março, a inadimplência do fundo foi equivalente a 12% da receita de locação mensal, sendo que 2,2 já foram equalizados no início de abril, 5,4 são representados pelo dia, tá? A gente já fez até um vídeo no YouTube falando disso. O restante corresponde a 4 locatários que a gestora já está em tratativas com vistas ao equacionamento mais breve possível. O que isso significa, galera? Então, no XPLG, além do dia que está ali entrando em recuperação judicial, está fechando loja, está com inadimplência que ainda tem multa contratual que está para pagar, que está vencida também, está em atraso, a gente tem mais 4 locatárias aqui que estão trazendo ali uma certa inadimplência para o fundo. Então, por conta disso, o resultado gerado foi menor e o fundo acabou queimando um pouquinho de caixa ali para poder manter o dividendo, tá? O fundo tomou ali um baquezinho por causa de dia, e aí se o fundo também anuncia um dividendo menor, o mercado acaba exagerando no preço ali, acaba já precificando um cenário muito catastrófico. Beleza? Eu até comentei sobre isso na live de sábado, os fundos de papel ali atrelado a IPCA em 2022, o como que eles começaram na euforia no início do ano e depois eles acabaram desvalorizando por conta dessa queda da inflação que acabou impactando o dividendo, tá? Então o que é importante comentar? Aqui no XPLG a gente está ali com mais ou menos 12%, na verdade 10%, porque 2,2 já foram equacionados em abril, então a gente está ali com mais ou menos 10% da receita mensal de locação
com problema, tá? Com inadimplência, tá? Então, vamos ver como é que o fundo vai avançar nessa questão, como é que o fundo vai desdobrar isso, tá? Mas é um pontinho aqui de atenção no XPLG, tá? O que é importante comentar? Ah, o fundo está rodando mal? Não, não está rodando mal. O fundo ele tem uma boa diversificação de imóveis, prazo médio ali de contratos está na casa de quase 7 anos, então isso traz muita segurança financeira para o fundo, e a vacância está no menor patamar dos últimos 4 anos, a vacância está em 1,9. Tá? O ponto é que aqui a gente tem muitas varejistas, tá? No XPLG, a gente tem muita varejista. Então, varejo e o segmento aqui é um segmento mais pro público geral, não seria muito mais o alta renda. Então a gente acaba tendo essa possibilidade ali de, em cenários econômicos mais adversos, de Selic mais alto, isso acabar sendo um problema, beleza? Então a gente tem ali mais ou menos 10% da receita que está inadimplida, que tá com inadimplência, que não veio, tá? Então isso acaba gerando um impacto no resultado. Para o fundo não se queimar mais no mercado, ele usou um pouquinho de caixa, mas o fundo a princípio ele está rodando bem, tá? Tá com 1,9 de vacância, prazo médio de contratos aí de 7 anos, tem uma boa diversificação de imóveis, de locatários. Então, a princípio, o fundo tá rodando bem, tá? Só tá com essa inadimplência mais alta. Beleza, pessoal? Então, pontinho de atenção aí no XPLG. Galera, outra notícia aqui sobre dividendos VISC11, tá? VISC11 tem pago ali mais ou menos R$ 1 por cota, tá? Teve ali um resultado líquido de 18 milhões, mas acabou distribuindo 28 milhões, ou seja, distribuiu 10 milhões a mais do que teve de resultado. Então aqui a gente também teve queima de caixa, tá? Deixa eu só mostrar agora que eu lembrei aqui um ponto do XPLG. Deixa eu só mostrar um ponto aqui da distribuição de rendimentos, tá? E é um pontinho aqui que deve ser falado, tá? Então em março a gente teve uma queima de caixa em relação aqui para manter o dividendo, tá? No ano de 2024 a gente tem distribuído mais do que teve de resultado, tá? E aí muito também em função da inadimplência. E nos últimos 12 meses também, tá? A gente tem ali distribuído mais do que tem tido de resultado. Obviamente não tá uma diferença aqui absurda, mas é um fato que o fundo está distribuindo nos últimos 12 meses mais do que ele teve de resultado. Mas o fundo também estava com caixa ali razoável ali, tá? Então o fundo está conseguindo rodar bem, mas no histórico de 12 meses distribuiu mais do que o que teve de resultado. Boa! Mas também pode ser muito em função das inadimplências que têm surgido, tá? Então, galera, vamos dar uma olhadinha no VISC, tá? Aparentemente saiu o relatório gerencial, saiu o relatório no dia 5. Vamos dar uma olhadinha aqui o que a gente tem aí de informação no VISC. Boa, aqui ó, maravilha. Então, vamos dar uma olhada o que a gente tem aqui de resultado, beleza? Então, o resultado do fundo, tá? Quanto que o fundo teve ali de resultado dos shoppings. Aqui a gente tem a parcela de despesa financeira, que é justamente as alavancagens que o fundo tem, beleza? Boa, vamos lá. Então, o acumulado de 2024, quanto que o fundo tem gerado de resultado aqui por cota mensal, tá? Resultado não recorrente, tá? Resultado total e o quanto que o fundo tem distribuído. Então, a gente pode dar uma olhada aqui que o fundo tem mais ou menos 28 centavos por cota ainda para distribuir, tá? Então, o fundo, a princípio, ali tem rodado bem, tá? Tem rodado tranquilo, tá? Na verdade, o fundo está aqui com 1,21, tá? Por cota de resultado acumulado não distribuído. Então, o fundo tem um caixa ainda razoável para poder rodar, tá? Nesse mês
A gente teve ali teve um resultado mais ou menos de 64 centavos por cota, tá? E aí o fundo botou ali 36 centavos para poder sustentar o dividendo em R$ 1, tá? Então o fundo botou 10 milhões aqui, queimou um caixa forte aqui, 36 centavos, para poder sustentar aqui o dividendo, tá? O dividendo ali do VISC11 fica na casa de R$ 1 por cota, tá? Daí a gente vê aqui que ele queimou 10 milhões para poder ali suportar esse dividendo. A gente tem observado bastante isso acontecer, tá? Então esse aqui é um pontinho de atenção ali, um fundo de tijolo, tá? A gente tem visto aí grandes fundos fazerem ali uma distribuição acima do que tem tido de resultado operacional, tá? Então, VISC11 queimando 10 milhões de reais para manter dividendo. A gente já falou do HGLG, a gente já falou do KNRI diversas vezes. XPLG queimou um pouquinho de caixa, mas a princípio tá ok. Mas essa do VISC11 também foi bem agressiva aqui, tá? O fundo queimou 10 milhões para poder suportar o dividendo. Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Tem alguns comentários, tá, sobre o desempenho do fundo. Vamos ver o que pode ter causado ali, tá, essa questão do uso de caixa tão forte aí por parte do fundo, tá? Ó. Em março, a distribuição de rendimento anunciada foi de R$ 1 por cota, enquanto o resultado gerado de 64 centavos. Parte da distribuição de rendimentos do mês é proveniente do ganho de capital gerado pelo recebimento em janeiro da segunda parcela das vendas no ano passado. Então aqui ele está falando que o fundo pegou parte do resultado que ele teve em janeiro, tá, para poder suportar o dividendo. A estimativa de distribuição média se mantém entre R$ 1 e R$ 1,10 até junho de 2024. Após a distribuição, o fundo ainda conta com resultado acumulado não distribuído de R$ 1,21. Os indicadores de vendas em NOI, que é o resultado líquido operacional, caixa do fundo, do portfólio do fundo, apresentaram desaceleração no mês quando comparado com o mesmo mês em 2023. Tá? O NOI caixa apresentou queda de 0,5%, por outro lado, os níveis de desconto e inadimplência líquida permanecem em patamares extremamente saudáveis. Tá? Além disso, o aluguel das mesmas lojas e as vendas das mesmas lojas e o fluxo de veículos apresentaram um crescimento. Então, o fundo, de fato, tem apresentado aqui um crescimento. Crescimento de venda, crescimento ali de fluxo, mas, aparentemente, esse dividendo aqui de R$ 1 por cota, tá? Ele conta ali com uma participação de caixa. Então, o resultado aqui do shopping, ele vai ser de mais ou menos 60 a 70 centavos, tá? E quem vai suportar esse dividendo vai ser o caixa. Vão ser aí as gestões ativas, tá? O dinheiro em caixa para poder suportar. Esse guidance de 1 até 1,10, ele está mantido até junho. Se o fundo não conseguir, enfim, fazer mais gestão ativa ou não conseguir gerar mais caixa, provavelmente esse guidance reduz. E aí o preço do fundo no mercado pode sofrer uma queda. Então vamos avaliar como é que vai ser aí o segundo semestre do VISC. De novo, o fundo não está mal, o fundo está rodando bem, está com vacância baixa. Vamos dar uma olhadinha como é que está aqui a vacância. Ó, a vacância do fundo está ali na casa de 7,4%, tá? Essa é a vacância do fundo, tá? Não é o maior patamar de vacância dos últimos 12 meses, a gente já teve vacâncias menores, mas a vacância do fundo tá rodando numa média ali, tá? De 7, 8%, tá? Rodando nessa faixa. Inadimplência, vamos dar uma olhadinha se a gente tem aqui inadimplência. Em termos de inadimplência, o fundo está rodando bem tranquilo também, pouquíssima inadimplência, tá? E o fundo conta com uma ótima diversificação de carteira. Deixa eu virar aqui para vocês, tá? Essa aqui é a composição aqui do portfólio do VISC11. É um fundo que roda
muito bem diversificado, tá? Diversificação aqui de estados. Nossa, eu lembro quando eu comecei a estudar o VISC 11, a carteira era muito menor. A carteira tinha uns 15 imóveis. Hoje já está com mais de 25. Aqui é o NOI por administradora, a diversificação por administradora, tá? Então é um fundo que está rodando bem, tá? Mas esse dividendo de R$1 até R$1,10 ele é mantido pelo caixa. Pode ser, enfim, que no segundo semestre a gente tenha alguma alteração, ou um guidance menor, enfim, a gente pode ter alguma coisa, tá? E isso pode trazer ali um estresse no mercado, mas é importante você entender que esse dividendo de R$1, isso está claramente descrito no relatório, que esse dividendo de R$1 ele é suportado pelas vendas que o fundo teve. Não é só o resultado operacional, mas ele também é suportado ali pela gestão ativa do fundo. Pode ser que no segundo semestre a gente tenha alguma mudança no guidance, para cima ou para baixo, tá? E aí, quem não está atento a isso pode acabar se surpreendendo, o mercado pode ver o mercado jogando para baixo, tá? Então é importante ficar ligado nisso daqui, tá? Nesse trecho aqui do relatório, tá? Considerando os orçamentos dos shoppings e o ganho de capital gerado pelas parcelas recebidas no primeiro semestre, tá? A distribuição está ali entre 1 e 1,10. Pode ser que no segundo semestre a gente tenha alguma mudança disso aqui, uma mudança para cima, uma mudança para baixo, pode ser que não mude. E aí, a depender de quando, para onde caminho, a gente pode ter, tá, uma certa desvalorização do fundo no mercado. Então, galera, é por isso que eu falo, é importante ler o relatório gerencial, porque além de você ver como é que a gestora está abordando alguns temas, você consegue ter uma clareza da estimativa de resultados. Obviamente, essa estimativa não deve ser interpretada como uma promessa de dividendos, não uma promessa de rentabilidade, mas pelo menos está te dando um norte ali, tá? E aqui a gestora está comentando como que está compondo o resultado. Então o resultado está mais alto realmente porque tem caixa ali para suportar esse dividendo. Então o fundo está ali distribuindo o que ele teve de resultado ao longo dos meses, tá? Então ele fez ali uma gestão ativa e está distribuindo um dividendo mais alto. Pode ser que no segundo semestre a gente não tenha isso e daí o dividendo vá para um patamar menor, vá para um patamar mais próximo do operacional ali do fundo, que é na casa de 70 centavos. E é isso. Beleza? Então é importante ficar ligado nisso daí. Show? Então, galera, falamos aí XPLG, VISC 11, tá? Então a gente fez aí mais uma análise de dividendos. Acho que eu vou até fazer um vídeo exclusivo do VISC para comentar sobre esse trecho aqui. Eu acho que vai ser um tópico interessante aí para poder abordar. Beleza? Então, galera, é isso. Live de hoje encerrada com sucesso. Live número 33 encerrada com sucesso. Espero que tenha ficado tudo claro. Espero que vocês tenham gostado aí. Quem não conseguiu assistir a gravação, quem não conseguiu assistir a live toda, tá salvo aí no Instagram, tá? Aqui no YouTube também você vai poder assistir tranquilamente, vendo a tela compartilhada, tudo certinho. Beleza? Então, galera, é isso. Muitíssimo obrigado. Uma excelente semana para todo mundo. Vamos em frente. Valeu!